Bom dia, galerinha do Colégio Dom Mínimo, sétimo ano. Vamos para mais uma aula de geografia. Espero que estejam todos bem animados. Muito bom dia mesmo para vocês. Estou aqui no pique gravando a aula de vocês. Morrendo de saudade da sala de aula, morrendo de saudade da presença de vocês, de estar nessa presença de vocês. Vamos nos cuidar, usar máscara, tá certo? Cuidar da gente e dos nossos familiares. Vamos lá, galerinha. A gente vem estudando sobre o processo de formação no Brasil. A gente já viu como é que se formou o território brasileiro. A gente viu como é que ele é composto, a questão dos estados, a questão do território, a questão das regiões. E hoje, especificamente, a gente vai estudar o quê? A gente vai iniciar a nossa unidade 2 do livro de vocês. Expansão e integração do território, ok? A gente vai ver isso para a nossa prova, a prova 2, né? A C2, que eu chamo de prova bimestral, certo? É o segundo conteúdo do livro de vocês e a gente vai ver ele aqui todo aos poucos para vocês, para que não fique nenhuma dúvida, tá certo? É um conteúdo novo, mas nem tão novo. Provavelmente vocês já estudaram isso no Fundamental 1, vocês já conhecem um pouco da história do Brasil, então não tem tanta novidade para vocês, tá certo? Então espero que vocês estejam todos bem e vamos aqui dar prosseguimento à nossa aula de geografia, ok? Vamos lá! Procurar aqui os slides de vocês. Vamos lá. Gente, nesse processo, para que o Brasil seja o que ele é hoje, nós vamos passar por alguns ciclos econômicos. O que são esses ciclos econômicos? São a organização econômica do Brasil, o que gerava riqueza do Brasil. Vamos recapitular que logo no início do nosso processo, a gente foi o quê? Colônia de Portugal. Portugal chegou aqui em 1500 em busca de quê? Ele pretendia chegar aqui no Brasil? Não, certo? Durante esse período das grandes navegações, a ideia era busca por riquezas minerais, certo? E eles estavam indo para o caminho em tese das Índias. E quando chegaram aqui no Brasil, se depararam com a grande diversidade que a gente encontra aqui no nosso país. Então, eles acabaram utilizando a gente como colônia de exploração, tá certo? Atualmente, a gente sabe que a gente tem 8.500 quilômetros quadrados, aproximadamente, e foram frutos de um processo de expansão. A gente saiu expandindo todo o nosso território. Houve algumas expedições, tratados internacionais, acordo, compra de territórios, como a gente já viu, até a gente ganhar essa configuração que temos hoje, tá? Mas isso só foi possível por algumas atividades, certo? Ou ciclos econômicos que foram responsáveis pela efetiva ocupação do território nacional. Por que eu falo isso? Se eu não tivesse uma produção econômica, por que as pessoas iriam se interessar em morar? Por que as pessoas iriam se interessar em produzir algo, aliás, em se fixar aqui no Brasil, gerar riquezas? De modo algum. Então, o que propiciou um desenvolvimento econômico, lógico que rudimentar na época, foi justamente essa ideia de que eu vou ter, digamos assim, uma produção, vou gerar alguma riqueza. Então, esses ciclos econômicos propiciaram a efetiva ocupação e expansão inicial desse território. Depois ela foi ocorrendo de uma forma mais natural, mas logo no princípio a ocupação do território brasileiro se justifica por conta desses ciclos econômicos.
Vamos prosseguir, a gente vai ver um a um desses ciclos econômicos. Se eu não me engano, nessa aula de hoje a gente só vai ver 3 ciclos econômicos. Na próxima a gente finaliza essa parte de ciclos econômicos, tá certo? Ou atividades econômicas, para que a gente possa seguir. Vamos ver aqui. Deixa eu passar. Olha, no período colonial, eu tô no meio, né? Vamos lá. No período, aqui eu estou dividindo para vocês em períodos, tá certo? No período colonial, eu vou ter uma divisão do pau-brasil, a cana-de-açúcar, tabaco, pecuária, mineração e bandeirantes. Gente, nessa nossa aula eu vou trabalhar inicialmente o que? O pau-brasil, cana-de-açúcar e pecuária, tá? E eu vou falar um pouco dos bandeirantes. Aí a mineração, o café e a indústria, que a gente vai ficar no período imperial e republicano, eu só vou ver com vocês na nossa próxima aula. Por que que eu estou dividindo dessa forma? Para facilitar o nosso aprendizado e também para adequar o que está no livro de vocês. No livro de vocês eu não vou trabalhar a ideia do tabaco, do fumo, e também não trabalho, se eu não me engano, o ciclo da borracha, tá? Então eu vou trabalhar aqui de acordo com o livro de vocês, mas vou passando umas informações, digamos assim, extras, né? Vou passando algumas informações extras, que conhecimento é poder e é sempre bom saber mais, tá bom? Eu tô acompanhando aqui pelo livro de vocês na página 40, tá? Vocês vão acompanhando aqui junto comigo. E a gente vai dar início estudando o ciclo da... a gente vai dar início estudando o ciclo do pau-brasil, mas antes deixa eu dizer umas características para vocês. As características econômicas do período colonial, que é o período de 1500 a 1822, era exportadora de produtos primários, qual? Açúcar, café, as madeiras, né, no caso do pau-brasil, o algodão, e a principal força de trabalho era o trabalho escravo, certo? Já no período imperial republicano, que é de 1822 até hoje, se manteve a escravidão de 1822 até 1888, quando teve a Lei Áurea, e vai ser substituída essa mão de obra do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, certo? De 1888 a 1930, eu vou ter um modelo primário de exportação, e só a partir de 1930 é que eu vou ter uma intensificação do modelo industrial, ou seja, até 1930, até a primeira parte do século XX, a nossa indústria aqui, ela praticamente não existia. A gente era o quê? Agroexportador. Todos os nossos produtos, as nossas riquezas eram agropecuárias, tá certo? Vamos aqui para o ciclo do pau-brasil. Gente, já lembra, quando eu falo aqui pau-brasil, já lembra bem o nome do Brasil, né? Então, meio que nem precisa estar justificando o nome. Quando Portugal chegou aqui e percebeu que o nosso território não tinha aparentemente os minerais que eles buscavam, nem tinha os, digamos assim, como é que eu falo para vocês? Nem tinha esses minerais, nem tinha as especiarias, né? Logo de início não existiam essas especiarias que eles buscavam, ou eles não chegaram à Índia. O que eles perceberam? Que existia essa árvore, que eles deram o nome de pau-brasil, e que essa árvore, ela tinha
ela conseguia produzir uma tinta vermelha, e que para eles na época era muito importante, representava a cor da nobreza. Então eles passaram fora a madeira, né? Então eles passaram a retirar, certo? Esse produto, como eles não encontraram em primeiro momento que tipo de produtos valiosos, o ouro e a prata, eles encontraram no território os indígenas, que era a população que habitava aqui. Então, o que eles fizeram? Eles passaram a comercializar esse pau-brasil. Cortavam o pau-brasil e levavam para a Europa, para ser vendido lá na Europa. Ficava alguma riqueza? Algum português ficou morando aqui? Não, gente, eles entraram em uma espécie de negociação, tentaram explorar os índios nesse processo, e os índios eram que faziam esse corte junto com os próprios portugueses. Até então, logo nesse início do pau-brasil, eu nem vou ter o escravo propriamente dito e nem vou ter uma mão de obra paga. O que eu vou ter? Os índios faziam esse processo em troca de quê? De bugigangas. Faziam uma troca aí em meio de bugigangas. E aí, mas mesmo assim, eu já vou ter um início de, digamos assim, de transformação desse espaço geográfico, tá bom? De que forma? Desmatando, acabando com a Mata Atlântica, tá certo? E ele foi o primeiro produto explorado no Brasil. E ele é quem dá o nome à nossa terra. Não esqueça, por acaso eu perguntar para vocês numa prova, qual foi o primeiro ciclo econômico do Brasil? É o ciclo do pau-brasil, tá certo? Então isso aí, dica para vocês, fiquem espertos. Aqui uma imagem, eu não sei se ela fica muito boa no vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui. Mas dá. Aqui eu vou ter o que? As caravelas, né? Que eram os barcos utilizados, as embarcações utilizadas pelos portugueses. E eu vou ter os índios aí, ó, retirando, fazendo a retirada dessa madeira para os portugueses. Só que detalhe, gente, nem tinha madeira pro resto da vida, né? Não durava muito tempo, porque afinal de contas, isso ia acabar, digamos, a madeira iria acabar um dia, então tinha que se procurar um novo ciclo econômico. E os índios também, eles não suportavam muito trabalho, eles faziam esse trabalho, mas quando chegava em algum momento, o que eles faziam? Eles selavam, iam-se embora. Ah, cansei, vou tomar meu banho, vou me embora. E era o que eles faziam. Afinal de contas, eles trocavam a sua força de trabalho por bugigangas, espelhos, pedrinhas brilhantes, alguma coisa que chamassem tecidos, espelhos, roupas, canivetes, facas, o tecido, coisa que para eles tipo não tinha muita serventia, tá bom? Então eles acabavam que não ficavam muito tempo, eles vinham e depois iam embora. Só que chegou um momento que o pau-brasil começou a ficar mais escasso. Ele começou a ser mais dificultoso a sua procura, certo? E de 1500 a 1530, somente Portugal tinha direito de explorar esse produto aqui, tá bom? Aí, com uma fonte, certo? Uma nova fonte econômica, eu vou ter a cana-de-açúcar, que ela vai surgir em seguida, ou concomitante com o pau-brasil. Gente, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho mais do pau-brasil, depois eu entro nessa questão da cana-de-açúcar. O produto era explorado através do escambo com os indígenas, como eu falei para vocês. O que é o escambo? É a troca. Os índios cortavam as toras para os portugueses e em troca de produtos de pequeno valor. Como eu falei, as roupas, tecidos, e espelhos, pedrinhas, coisas sem valor para eles. Faca, canivetes.
E a madeira, ela servia para produzir uma tinta, certo? E essa tinta era usada nas roupas e além de tudo, a madeira era nobre, ou seja, ela era utilizada para várias coisas. Essa exploração ela praticamente dizimou a Mata Atlântica, tá certo? O ciclo do pau-brasil, ele não estimula a ocupação, eu já tinha falado isso para vocês, ele não estimula a ocupação do território brasileiro, certo? Ele fica restrito ali somente ao litoral, e eu vou ter alguns armazéns onde era, digamos assim, onde ficava esse produto até ser levado para Portugal, onde ficava armazenado o produto até ser levado para Portugal. Tá aqui para vocês, aqui é só um mapa de ilustração, tá certo? Do pau-brasil, aonde é que ocorria essa exploração do pau-brasil, bem próximo ao litoral, e como esse mapa é um mapa, digamos assim, antigo, vocês podem observar que é na região mais na região do Nordeste, próximo ao litoral, tá certo? Que foi justamente onde os portugueses conseguiram se fixar inicialmente. E aí, com a estagnação desse pau-brasil, com a escassez dele, o que vai acontecer? Vai vir um outro ciclo econômico, eu vou ter uma mudança na minha dinâmica territorial, na minha dinâmica econômica, na dinâmica econômica portuguesa, certo? Por que eu falo na dinâmica econômica portuguesa? Porque Portugal é quem ganhava dinheiro com isso e não o Brasil, certo? O açúcar, ele era muito valorizado na Europa e os portugueses já produziam açúcar em algumas ilhas que ele dominava no Atlântico, certo? Durante o século XVI e século XVII, 1500 a 1600, a zona da mata nordestina ela foi ocupada por plantações de cana-de-açúcar. Ou seja, vocês vão observar aí que o ciclo do pau-brasil ele vai ser concomitante, ele vai ocorrer ao mesmo tempo que vai ocorrendo o ciclo do pau-brasil. Eles não acabam um e em seguida inicia outro, não. Eles vão viver ali concomitante. Vocês vão perceber isso com os outros ciclos. Por exemplo, açúcar. Até hoje a gente faz a produção da cana-de-açúcar, tá certo? Não o açúcar em si, mas a produção da cana-de-açúcar. Até os dias atuais. As características que são favoráveis ao cultivo desse produto era o que? O nosso sol, o sol da região Nordeste. É um solo que chama-se de massa P. O nosso clima quente e úmido, a grande quantidade de terra e a partir daí a gente já vai ter como mão de obra, certo? Para o ciclo da cana-de-açúcar, o trabalho escravo. Se eu perguntar para vocês qual a mão de obra utilizada no ciclo do pau-brasil, a indígena, se eu pergunto para vocês qual a mão de obra utilizada no ciclo da cana-de-açúcar, trabalho escravo, tá bom? Foi extremamente degradante para a Mata Atlântica também, tá? Ela foi extremamente degradante para a Mata Atlântica e foi responsável pela fixação de portugueses no nosso território. A partir do Nordeste, a colonização se expandiu para o Norte e para o Sul. Gente, o que aconteceu? Esse solo que era favorável para a cana-de-açúcar, ele é localizado no Nordeste. Para a cana-de-açúcar, eu tenho que ter a fixação de um engenho, tá certo? Então, a fixação desse engenho foi o que propiciou que também houvesse uma fixação do território por parte dos portugueses, porque eu precisava de alguém para administrar, eu precisava ter uma fazenda, eu precisava ter um engenho, eu precisava de toda uma infraestrutura e, consequentemente, eu também ia precisar
quem produzisse materiais de subsistência, como assim, o arroz, o feijão, a carne, tá certo? Que é o que vai ficar sempre à margem desses ciclos econômicos, que é a agricultura de subsistência que a gente conhece hoje. Então, eu vou ter essa expansão, certo? A partir do Nordeste, do litoral, certo? A partir do litoral do Nordeste, em direção ao Norte e em direção ao Sul, certo? A Mata Atlântica nesse período, ela foi, boa parte dela, o que já não estava devastada como o pau-brasil, acabou sendo derrubada para fazer o quê? O plantio dessa cana-de-açúcar, que gerou muita riqueza para o Brasil? Não, para Portugal, tá certo? Gente, eu estou acompanhando aqui para vocês, vem falando da cana-de-açúcar na página 42, ok? Vamos seguir aqui, eu estou seguindo pelo livro de vocês. Olha aí, trago imagens para vocês. Gente, a imagem aqui da plantação da cana-de-açúcar, tá certo? Vocês em verde, aí onde está verdinho, é a região que foi ocupada pela plantação da cana-de-açúcar. Vocês observam que de Natal, no Rio Grande do Norte, até Salvador, Ilhéus, é praticamente uma linha única de produção. Aí lá em São Luís eu vou ter um pouquinho, certo? Aí depois desce para ali Vitória, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, mas em menor proporção. E o Ceará, professora, produzia cana-de-açúcar? Não, nosso solo não era massapê, tá certo? Nós não tínhamos condições favoráveis a essa produção. Vocês lembram aí? Essa imagem, ela é a imagem do Tratado de Tordesilhas, que dividia o Brasil entre Portugal e Espanha, certo? Gente, a partir daí, certo, como vocês observam, aí a gente já vai ter a divisão nas sesmarias, tá certo? Eu já vou ter uma divisão aí naquelas linhas aonde os donatários vinham tomar conta dos seus terrenos, justamente o que? Para a produção dessa economia. Professora, mas e aí? Essa riqueza ficava onde? Gente, ia para Portugal, afinal de contas a gente era colônia de Portugal. A gente só servia para ser explorado. Isso justifica muito porque que a nossa economia funciona da forma que funciona hoje, tá bom? Aqui tem uma imagem para vocês, certo? Da cana-de-açúcar, dessa produção da cana-de-açúcar. Eu vou ter grandes propriedades e eu vou ter o trabalho escravo. E o que ganhava esse pessoal escravo? Como o próprio nome já diz, nada. Eles só eram explorados economicamente, ganhavam o que chamavam de ração, né, que era a alimentação deles, e pronto, nada mais do que isso, tá certo? Em seguida, o concomitante. Ai, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Fiz. Em seguida, o concomitante, olha, eu vou ter uma outra, digamos assim, eu vou ter uma outra economia para vocês, que aí eu já vou, deixa eu ver se tem mais alguma informação para passar para vocês. Não. Vamos seguir em frente. Concomitante, certo? Ao ciclo da cana-de-açúcar, eu vou ter um outro ciclo econômico. Esse ciclo ele vai avançar mais para o interior, ele vai avançar mais para o norte, ele vai expandir mais o nosso território, tá? E ele vai ser mais desenvolvido na região sul, ok? Que ciclo? A pecuária, certo? A pecuária foi uma atividade econômica complementar. Ela servia como, digamos assim, como uma atividade de subsistência, uma economia de subsistência. Era voltado para o mercado interno, digamos assim, que ele era o nosso primeiro produto para o mercado interno, para ser consumido, ele não era um produto de exportação, porque até então
para o Brasil e a cana-de-açúcar produto de exportação. Já a pecuária, na época, hoje não, tá, pessoal? Hoje a pecuária nossa aqui, ela é um produto de exportação e bem valorizado, tá bom? A pecuária ela foi uma atividade econômica complementar voltada para o mercado interno, e os rebanhos eles abasteciam o mercado interno com carne, couro e animais para transporte, cavalos, mulas e burros, porque era necessário. Por exemplo, eu produzia aquela cana, na hora do corte daquela cana, eu tinha que me deslocar eu tinha que deslocar aquela cana até um porto, alguma coisa, até o engenho. Então, do local do plantio até o engenho, ele era feito através desses animais. Então, era extremamente necessário essa atividade complementar, essa atividade econômica complementar. E ela, como eu falei para vocês, ela desempenhou um papel assim fundamental na expansão do nosso território, tá certo? Ela expandiu, atingindo o sertão nordestino e a região sul, que foi ali no século XVII, certo? Aliás, ela vai funcionar ali dessa forma, do século XVII ao século XVIII. Aí eu vou ter a pecuária sulista e a nordestina passam a abastecer o mercado consumidor da região mineradora, que é o próximo ciclo, tá certo? E a gente vai conhecer, aí eu vou ter as charqueadas e tal, mas é coisa que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Não se aperrei não, que tem muito conteúdo, mas que vocês vão aprender de uma forma leve, afinal de contas é um conteúdo bem conhecido nosso, é do nosso, digamos assim, é do Brasil, é do nosso dia a dia, tá certo? E a criação de gado, e nós vamos ter o caminho dos tropeiros. Toda vida eu vou para o material errado. Estou com dois materiais abertos, aí eu fico indo para o material errado. Desculpa. Vamos lá. Eu tenho aqui para vocês o caminho dos tropeiros. Os tropeiros eram quem? Eram os condutores, certo? De cavalos, de mulas, de burros. E eles transportavam a charque. O que é a charque? A carne seca, certo? Da região sul para o espaço da mineração. Eles criavam muitos pousos ao longo do caminho e os pousos eram lugares onde os tropeiros descansavam à noite. Então acabava meio que desenvolvendo algum tipo de ocupação naquele local. Muitos desses pousos ele dá origem ao quê? À ocupação da região sul do Brasil. Então aí vocês já vão observando que esse próprio deslocamento dessa carne, desses animais, ele já vai gerando uma ocupação desse território brasileiro. Ele pode não gerar uma riqueza tão grande, ele não vai ser um produto de exportação, mas ele já vai gerar digamos assim, uma ocupação desse território brasileiro. Gente, meu fone estava me incomodando aqui. Ai, vamos lá. Acho que já tá pertinho, tá, gente, de finalizar aqui a nossa aula. A gente já chegou nos bandeirantes, então tá pertinho da gente finalizar. E da próxima aula a gente vê a parte do minério em si. A expansão territorial do ciclo dos bandeirantes, certo? Como é que se dá essa expansão? A gente já sabe que a pecuária ela ajudou essa expansão desse território. A gente já sabe que eu vou ter uma expansão, digamos assim, maior, uma ocupação do território já indicada pela pecuária, mas os bandeirantes eles vão, digamos assim, consolidar mais esse processo, certo? A expansão dos bandeirantes é a principal responsável pela expansão territorial no Brasil, que iniciou-se no século XVI e prolongou-se até o século XVIII. Aliás, iniciou-se no século XVI e prolongou-se até o século XVIII.
e partia de São Paulo rumo ao interior com o objetivo de capturar índios nas missões jesuítas, certo? Havia também os bandeirantes que procuravam metais preciosos, como ouro e prata. Vou ter aí, ó, dois tipos de bandeirantes. Os bandeirantes que procuravam os índios para capturar, para serem catequizados, tá certo? Pela Igreja Católica. E eu tinha os bandeirantes que procuravam metais preciosos, eles eram exploradores, eles iam atrás de metais preciosos, o ouro e a prata, e acharam, não necessariamente esses produtos, mas acharam metais preciosos, tá certo? Os bandeirantes de contrato, eles eram contratados pelo governo imperial para combater tribos indígenas e rebeldes e negros que viviam em quilombos. O que acontecia? Os bandeirantes, eles eram contratados para ir atrás dos negros fugidos, certo? Dos escravos fugidos e também para as tribos indígenas que atacavam as, digamos assim, as ocupações portuguesas. Então, nesse processo, o que ocorreu? Ocorreu, digamos, o extermínio, tanto cultural quanto da pessoa do índio, certo? Eu vou ter o que é um processo chamado, se eu não me engano, de genocídio, que é a morte do índio, mas eu também vou ter o etnocídio, que é a morte da cultura indígena propriamente dita. A língua deles, os costumes foram praticamente sumindo por conta a língua deles ela foi praticamente sumindo por conta a língua, as culturas, por conta a questão dos jesuítas, da catequização deles, da exploração, da morte. Então eles foram sendo dizimados, ocorreu um processo de etnocídio e genocídio dessa população indígena, tá certo? Que vivia aqui no Brasil, na verdade a população nativa do Brasil. Aí eu trago um mapa para vocês. Esses traços vermelhos é onde os bandeirantes iam em busca dos índios, tá certo? De onde eles partiu até onde eles iam em busca dos índios. Então aí vocês já observam que eles ultrapassaram o Tratado de Tordesilhas e, consequentemente, fizeram com que ocorresse todo esse processo de expansão do território brasileiro. E ali em verde era a região onde eles faziam o quê? A parte da mineração. E eu vou ter ali as linhas em azul o sertanismo de contrato, que é o quê? Aí explora a busca pelos índios, os índios, olha, a busca pelos negros fugidos ou até mesmo outras funções mais voltadas também para a produção da cana-de-açúcar, tá bom? Então, isso daí, se eu não me engano, esse é o nosso último slide, eu acho. Deixa eu ver, só verificar. Esse é o nosso último slide aqui para vocês. Vou deixar uma atividade para vocês a respeito do conteúdo que a gente trabalhou, tá certo? Tenham uma boa semana, façam as atividades, tá bom? E eu espero ter ajudado vocês na construção do conteúdo de vocês. Um cheiro forte e até a nossa próxima aula, galerinha.